gente, estamos aqui. Bom, tô contando aqui um pouquinho da história, Conecta, como começou, como que surgiu, o porquê desse nome. Já fiz o primeiro vídeo, se você não assistiu, assista lá pra ver. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu não sei se eu já fiz isso aqui, gente, eu já falei ou não, mas leve em consideração que é estudante de serviço social, é muita informação na cabeça, então vou fazer outro vídeo aqui de novo, tá? A gente não tem ainda uma assistência, assessoria às pessoas para fazerem meu vídeo e tal. Sou eu mesmo que faço, sou eu mesmo que às vezes edito, não edito, coloco legenda, não coloco legenda. Mas enfim, estamos aqui para a gente aprender e a ideia é disseminar conhecimento e trocas e saberes, tá bom? Então leve em consideração aí quando vocês virem alguma coisa que não tá da maneira tão corretinha aí. Pessoal que é da área do marketing, da comunicação, não dá. Se quiser ser meu voluntário e me ajudar, eu aceito, que eu faço os vídeos, envio para você, você me ajuda aí a editar os vídeos. Esses processos todos aí eu não sei não, gente. Minha área tô me formando na área de assistência social e minha experiência toda sempre foi na área de gestão. Embora eu seja muito encantada pela área de mídias e comunicação. Mas vamos lá. Contar um pouquinho da história, quem é a Suzana, quem é essa menina que fica fazendo vídeo de vez em quando, joga aí uns vídeos no canal do Dicas, que vocês podem visitar, no canal agora aqui do Conectas, que a gente formalizou e trouxe um nome para nossa identidade, nossa marca, nossa logo. Eu nasci em Guarulhos, Grande São Paulo, uma grande cidade com mais de 1.500.000 habitantes. Guarulhos é muito grande. E sou filha de 2 nordestinos, com muito orgulho mesmo, tenho muito orgulho da história dos meus pais. Eu sou uma mulher preta, os meus pais, eles nasceram na Bahia. Meu pai era marceneiro, ele já não está mais aqui, faleceu aos 49 anos, de tanto trabalhar para sustentar 6 filhos. Eu sou a 6ª filha, sou a última filha de aí 6 irmãos, sendo 3 homens e 3 mulheres. Minha mãe, Maria Alice, uma mulher muito bonita, simples, estudou até a 4ª série, casou-se aos 16 anos de idade, nem tinha noção do que era casamento, que era família, a gente não sabia nem ao certo. Minha mãe disse que casou muito porque ela queria deixar de trabalhar muito em casa, né? Porque ela, juntamente com a minha avó, elas trabalhavam na parte de lavar roupa, né? Lavavam roupa para os donos das fazendas, né? Você lembra alguma coisa? Né? Família preta, mulher, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também nos próximos vídeos. Mas eu tenho muito orgulho da minha história, da minha família, porque a minha mãe, Maria Alice, e meu pai, José Deon, eles fizeram todo o possível e impossível para nos sustentar. A minha mãe conta que eles passaram fome para poder nos dar o de comer. Então, eles deixavam de comer para que eles pudessem comer e se alimentar. Meu pai, então, ele veio para São Paulo primeiro com os meus tios, meus irmãos, meus tios, né? Para que pudesse preparar a cidade e o espaço, né? Uma região de moradia, onde os demais pudessem vir da Bahia. E todos os demais, quando já tinham uma casa, vieram da Bahia, daqui Pau de Arara, sabe? Minha mãe fala que foi no Pau de Arara, aquele carrinho, onde o caminhão, onde atrás faz os assentos para que as pessoas possam vir em uma situação bem simples, bem pobre mesmo. Então eu venho de uma família muito simples, gente, uma família muito simples, de 6 filhos, onde houve muita luta, muita dor. A minha mãe, ela teve 6 filhos, todos de parto normal, 2 filhos nasceram em casa. Um desses filhos nasceu com 5 quilos dentro de casa. Eu falo que não foi normal, isso é uma coisa anormal. Mas é interessante que minha própria mãe falava que ela queria ganhar em casa porque a comida de casa era mais forte do que do hospital, olha só. Porque a minha avó e minha bisavó, né, elas faziam o parto e depois elas davam um pirão forte, né? Então a mulher quando ganha neném, né, não sei, nunca tive parto normal, não tenho filhos ainda, ela se sente muita fraqueza. E depois ela comia um pirão e se sentia forte. Então ela teve o primeiro e falou, não, quero ter o outro em casa. Então ela teve 2 filhos em casa. O que nasceu com 5 quilos foi pesado na balança da padaria, gente. Pegaram a criança e levaram na balança da padaria para pesar. E o outro nasceu, minha mãe disse que nasceu enlaçado, né? O cordão umbilical no pescoço, quase morreu. Mas as parteiras antigamente tinham muita experiência, né? Tinha muita experiência e vivência, apesar de não ter o conhecimento técnico.
mas tinham muita experiência. Então, minha avó, minha bisavó, ajudavam muito nessa questão do parto. E assim que minha história surge, né? Eu sou a última de 6 filhos, infelizmente, de 6 filhos. Minha mãe perdeu 2 filhos em 4 anos. Um morreu de depressão e diabetes, e o outro faleceu de câncer. Então, minha mãe é aquela senhora forte, humana, mas que hoje vive à base de remédios devido aos traumas que viveu, né? Toda a trajetória, casada aos 16 anos, não viveu a infância, a adolescência, não entendia o que era gerenciar e cuidar de uma casa, de repente tem uma leva de filhos, né? Como a gente, infelizmente, vê e entende como era no passado. A mulher só tinha um papel de reprodução. Então, minha mãe, ela tem uma trajetória de vida muito dolorida. Meu pai também, porque teve que trabalhar muito para sustentar a gente. E quando ele estava perto de se aposentar para descansar e começar a curtir a vida, infelizmente ele sofreu de úlcera, e naquela época ainda não tinha tanto tratamento, ele faleceu. E todo esse cenário eu tô vivendo nesse cenário, acompanhando toda essa história. E hoje, claro, na fase adulta eu entendo muita coisa, o que na infância eu não entendia. Mas muito do que eu sou hoje é muito do que eu vivi ou deixei de viver nesse período da minha vida. Mas uma coisa que eu sempre trago assim para mim é assim, a alegria de poder fazer parte de uma casa sempre cheia, sabe? Também 6 filhos, né, gente? A casa sempre cheia, então a mesa era cheia na hora das refeições, na hora das festas, nas horas das broncas também, das brigas. E a gente sempre teve essa experiência de crescer com muita gente dentro de casa, o que me traz muita alegria. E eu falo muito com meu marido, eu gosto muito de gente, porque cresci no meio de gente, gosto muito de gente. E uma outra coisa que marca bastante, eu falei um pouquinho no vídeo anterior, é que a minha mãe, ela tem esse coração assim muito generoso, sabe? Porque a porta de casa era sempre aberta para que outras pessoas chegassem. Ela tinha 6 filhos, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar do marido, aquela questão da sociedade patriarcal, né? Que a gente vive até hoje. E ela ainda atendia as pessoas que batiam na porta pedindo ajuda demais. E é interessante, porque assim, o pessoal veio da Bahia, então cada um foi morando na mesma rua, morando tudo junto e tal. E aí tem 2 tias que moram próximo da casa da outra, já faleceram e tal, então os parentes ainda. Mas eu me lembro que antigamente eles batiam na porta e falavam, tem um punhadinho de sal, tem um punhadinho de cheiro verde, tem um punhadinho disso, um punhadinho daquilo. E minha mãe sempre dividia tudo, sempre dividia. E eu, como uma criança curiosa, que eu sempre fui, eu perguntei um dia pra minha mãe, né? Já tava, acho que por volta dos 8, 9 anos de idade, uma coisa assim. Eu perguntei pra minha mãe assim, falei, mãe, por que que a senhora doa tanta coisa pra tanta gente que vem aqui na porta pedir, se a nossa casa já tem tanta gente e às vezes falta, né? É pouco pra gente. O pai tem que trabalhar, tal. Olha, com 8 anos de idade. Olha o senso crítico aí, questionador. E aí minha mãe chegou, de maneira muito simples, mas sábia, ela respondeu assim, né? Gente, a gente vem de uma tradição cristã, protestante e tal, e respeito todas as religiões, tenho maior respeito por isso. E minha mãe respondeu assim, olha, Suzy, Deus tem nos dado. E se Deus tem nos dado, a gente tem mais que dividir. Eu guardei isso, gente, uma criança de 8 anos de idade. Hoje eu estou na faixa etária dos 40 anos, 44 anos de idade. Muito tempo se passou. Eu guardei isso. E eu lembro que eu falei comigo mesmo, né? Eu falei, se existir uma profissão que faça isso, que ajude as pessoas, que promova o bem, entendi o que era bem-estar. Gente, 8 anos de idade, né? Eu quero ter uma profissão como essa. E foi então que a gente crescendo, minha mãe me levando nesse movimento religioso, vendo uma herança protestante, né? Protestante. Então, na igreja tem muito desse serviço de ajuda mútua, cooperação, prática da justiça, até por compreender essa caridade, esse assistencialismo que a gente vive há muito tempo, também dentro do serviço social, que a gente vai falar aqui. Eu sempre fui envolvida nas ações de ajuda mútua, ajuda ao próximo. E isso foi me envolvendo de maneira tal que eu decidi cursar teologia. Então, aos 18 anos de idade, quando eu saí já do ensino médio, eu já fui prestar vestibular e fazer teologia. Teologia dentro de uma organização, de uma faculdade,
de linha de pensamento protestante. E aí eu fiz teologia pensando que eu iria desenvolver atividades em outros lugares, em outros países, trabalhar com evangelização de povos na África, em diversos lugares. Mas interessante que quando eu entrei na faculdade, eles trouxeram uma linha de pensamento muito bacana, dentro dos professores que eu tive contato, né? Eles trouxeram muita linha de pensamento de fazer teologia aonde a gente está, começando com a proposta de missão. Então eu fui pesquisar o que era isso, esse negócio de missão, entender o que era missão integral, entender o que era proposta, entender o que era teologia, tanta coisa. E é um curso muito complexo, mas eu ainda tinha 18 anos, a mente estava tinindo, né, para aprender muita coisa. E eu sempre destaquei, fui muito bem na faculdade, dava belas notas, estudava em frente à PUC, a faculdade é em frente à PUC, Faculdade Teológica Batista de Guarulhos. E teve um dia que eu fui na PUC, entrei lá, falei, eu quero ver. O pessoal zoava, né, são os filhos da PUC e tal. E aí eu entrei lá para ver, né, e achei muito bacana a estrutura, os cursos que tinham lá, né, as salas, as oficinas. Eu falei, cara, depois que eu terminar a teologia, eu quero fazer algum curso aqui na PUC, alguma coisa, porque eu sei que é uma faculdade que vai me ajudar também muito a abrir minha mente, né? Eu tô num nicho aqui religioso, protestante, mas eu quero também expandir a mente. Sempre foi assim. Lia de tudo. Quando eu era nova, eu lia bula de remédio. Minha mãe falava, vai brincar, e eu ficava lá lendo bula de remédio. Vê se pode, gente. E terminei a graduação em teologia em 2002. E aí depois eu fui validar esse curso pelo MEC, então eu validei na Universidade Metodista. Hoje meu diploma de teologia é pela Universidade Metodista de São Paulo. E nesse interim eu comecei a atuar dentro da igreja, né? A gente tinha vários movimentos, várias ações e vários projetos também com crianças, né? Muito voltado para a questão religiosa. Mas eu sempre me questionava, bom, é bacana, mas acho que tem que ter algo mais, né? Então a criança vem, você vai lá, desenvolve a sua proposta, tá, e a criança vai embora. E nisso tinha muita gente também que também questionava, né? Mais velha que eu, e questionava, e eu observava essas pessoas. E foi aí que a igreja que eu fazia parte, que eu cresci nessa igreja, junto com minha mãe também, ela iniciou uma parceria, entrou um pastor novo, iniciou uma parceria para desenvolver projetos sociais. Até então a igreja nunca tinha ouvido falar nisso, que era projeto social. E esse projeto social era para atender crianças e adolescentes, de 6 até 17 anos de idade. E aí a igreja iria receber uma verba de fora, acho que do Canadá, isso do Canadá, vinha uma verba em dólar, era convertido, para atender as crianças de segunda a sexta-feira no contraturno escolar. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Então significa que a igreja agora vai abrir de segunda a sexta para a comunidade, a periferia. Eu achei aquilo maravilhoso, porque eu sempre tive, até pela minha história, eu sempre tive esse desejo de, pô, a gente tem que cooperar e ajudar o nosso povo, né? Quem tá lá na ponta. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, eu quero ajudar. E eu tava na fase da faculdade, né? Já tinha ingressado na faculdade, tava quase terminando o curso já. E eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero ser voluntária. Tinha vagas para ser voluntária. E aí a diretora lá na época falou assim, olha, tem vaga para ser voluntária com roda de conversa com criança e adolescente. Eu falei, olha, eu não tenho muita pegada com criança não, mas com adolescente eu acho que eu consigo desenrolar. E aí eu iniciei rodas de conversa com adolescentes. Então eu ia uma vez por semana nesse projeto social, que era dentro da própria igreja. Eu ia e fazia roda de conversa. A gente tinha, claro, roda de conversa direcionada, tinha um material do que eu deveria conversar, deixar todos falarem e no final fazer o fechamento, né? Não era algo solto, não. Até porque a gente tinha que ir preparado, porque a gente está falando de criança em situação de vulnerabilidade social, né? Então, mas eu ainda estava na fase dos 18, entre 18 e 20 anos, né? Me formei na primeira faculdade com 22 anos, teologia. E aí eu fazia essas rodas de conversa. E interessante que a primeira vez eu fiquei com muito medo, claro, tudo que é novo assusta. E eu fiz essa primeira roda e eles não gostaram, essa é a grande verdade. Eles não gostaram, porque a gente sabe que adolescente a gente tem que conquistar, né? Ser humano a gente tem que conquistar, né? Mas a faixa etária da criança, do adolescente, é uma faixa etária mais complexa que a gente tem que chegar junto e conquistar. Então, eu vinha muito com linguagem técnica, né? Essa ideia boba que você sai da faculdade quer trazer linguagem técnica para um público que é simples, né? A gente tem que saber aonde vai usar cada linguagem. E aí eles não gostaram, eu saí de lá frustrada, falei com a diretora e tal.
E ela, formada em pedagogia, me deu muitas dicas e orientações sobre como desenvolver, como promover. E aí eu melhorei. E nos encontros, cada dia, eu ia melhorando a minha comunicação, a minha linguagem. Até que chegou um ponto que uma dessas meninas, eu fazia encontro com cerca de 10 adolescentes. Uma dessas meninas chegou perto de mim e ela falou que queria conversar comigo no particular. E aí eu falei com a diretora se eu poderia fazer isso, né? Porque na época tinha estrutura da diretora, que era uma pedagoga, tinha uns monitores na sala de aula, mas não tinha um assistente social, um psicólogo e tal. Então eu tinha a função lá, era chamada até de mentora, né? Olha só, de 18 para 20 anos, chamada de mentora. E aí eu falei para a diretora que ela queria conversar comigo, se eu poderia conversar, e que depois eu daria uma devolutiva para a pedagoga, que é a diretora, saber como conduzir. E conversei. Aquela menina, ela falou da história de vida dela para mim, de tudo que ela sofria dentro de casa, criada dentro da favela, tudo que ela via. E ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. E eu ali, ouvindo, sem saber o que dizer para aquela menina. Mas eu me lembro de uma das coisas que a gente aprendeu, né, antes de fazer até mesmo a mentoria, é ser simpático, né, ter empatia e ouvir, deixar a pessoa falar. E no final, fazer um fechamento e se colocar à disposição para que a pessoa fale novamente. E eu fiz isso. E aí, no final, ela me abraçou e chorou e falou assim, né, antigamente usava, usa até hoje, né, nos projetos sociais, ai, tia, obrigada, terminologia tia, né, obrigada, tia, por ter me ouvido. E aí eu falei, olha, eu tô aqui, se quiser me ouvir, conversar comigo novamente e tal. E a gente foi criando um vínculo tão forte com essa menina, e ela foi trazendo outras meninas, porque provavelmente ela contou que desabafou, enfim. E aí as meninas foram chegando, os meninos também se aproximando, e aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero pra vida, eu quero trabalhar em projeto social. Eu quero ver a transformação dessa galerinha aí que tá lá na extrema da pobreza, mas que pode viver com dignidade, deve viver com dignidade, né? Tem que viver com dignidade. E aí, depois que eu terminei teologia, eu falei, eu vou fazer então, lembra que eu tinha falado que eu estudava em frente à PUC? Eu vou fazer uma especialização, meu curso já estava reconhecido pelo MEC, eu vou fazer uma especialização em gestão de projetos sociais. E aí fui, me inscrevi na PUC, minha mãe falou, menina, você terminou a faculdade, vai fazer outra? Eu falei, vou. Falei, mãe, mas vai ser uma especialização, após vai ser mais rápido, né? Foram 6 a 8 meses. E eu fiz gestão e elaboração de projetos sociais. No meio do caminho desse projeto, eu ainda estava formada, né? Teve um problema de gestão no projeto social, saiu a diretora, e aí me convidaram para assumir o projeto. Eu falei, gente, como assim? E eu falei, bom, eu quero, né? Porque eu quero trabalhar com isso, né? Eu pensei que ia ser só mentora aqui, mas me chamaram para coordenar, eu vou aceitar. E aceitei com muito medo, muito medo. E eu me lembro que na primeira semana, eu falo isso no meu canal do Dicas, eu fiquei tão desesperada com tanta coisa para fazer, porque pensa, gente, a menina ainda entre 18 e 20 anos, não tem uma noção completa ainda de vida e de mundo, né? E eu tomei uma cartela de paracetamol, de tanta dor de cabeça que eu senti. Em uma semana eu tomei uma caixa inteira, não foi uma cartela, uma caixa inteira de paracetamol, porque eu tinha que fazer gestão de pessoas, eu tinha que fazer gestão de projetos, eu tinha que fazer gestão financeira, eu tinha que fazer visita, eu tinha que acompanhar, eu tinha que tomar decisões. E aí eu falei, gente, o negócio não é pra mim não. E nesse período, várias pessoas me ajudaram e deram força para mim, né? Inclusive o líder que me chamou para coordenar esse projeto, que atuava dentro da igreja. E aí eu fiquei nesse projeto por cerca de 10 anos gerenciando o projeto. Depois de 10 anos gerenciando esse projeto, a gente foi entendendo que esse projeto estava no mesmo CNPJ da igreja. E que isso não era legal, né? Porque as pessoas contribuíam, o dinheiro caía na conta da igreja e tal. A questão de transparência não era bacana, né? Mas ninguém tinha muita noção ainda na época. Todo mundo queria fazer muito na base do amor, da caridade. Essa ideia toda, mas não tem a noção de gestão e de política pública. E aí, então, nós fizemos um treinamento, um curso, para que a gente abrisse um CNPJ para a própria organização. E foi aberto esse CNPJ para a própria organização em 2004. E aí entrou uma diretora para cuidar dessa organização, que tinha o papel de ser a mantenedora. Então a organização iria captar recursos para cuidar do projeto. Beleza, fluiu isso durante muito tempo, acho que 3, 5 anos fluiu. E depois teve um problema também de gestão, de gerenciamento, como acontece, trocas.
E a diretora saiu. Eu estava no projeto. Aí eu fui convidada de sair do projeto, para assumir a organização. Então era algo maior, macro. Falei, gente, olha só que dimensão que o negócio está tomando. E eu falei, topo, eu topo, né? Eu topo, eu sou uma pessoa que aceita desafios, gosta de desafios, então eu falei, topo. E aí, eu não estava agora mais gerenciando o projeto, eu estava gerenciando uma organização. E eu tinha que representar e correr atrás de recursos, enfim. Fui aprendendo, me especializando. Aí eu fui me especializando muito mais ainda na área de gestão, na área de captação de recursos, se bem que não é minha expertise muito isso, mas é muito importante. Mas principalmente na área de relacionamento, de parcerias, principalmente na questão de comunicação, como expor uma organização, como apresentar, como fazer propostas. E eu fui desenvolvendo isso. Bom, nesse interim, gente, não é só vida profissional também, né? A gente tem vida pessoal. Então, eu conheci uma pessoa, me casei, essa pessoa é o Roberto Matos da Silva. Ele é colecionador de gibi, uma pessoa fantástica, um cara muito inteligente, um parceiro mesmo para a vida. E a gente se casou em 2016, 20 de agosto de 2016 a gente se casou. Roberto, ele é técnico de telecom, colecionador de gibis. E a gente faz muitas trocas, né? Muitas trocas. Enquanto eu tô falando do terceiro setor, eu tô falando de gibi, fala de Marvel, de DC, e enfim. É muito bacana. Às vezes eu não entendo o que ele tá falando, ele também não entende o que eu tô falando, mas a gente se comunica, né? E ele é essa pessoa parceiraça mesmo. E sempre me apoia em todas as decisões. Mas também é um cara que sempre critica. O que tá legal, ele fala, o que não tá, ele critica também, tem opinião própria. Nesse período, eu gerenciei essa organização por mais de 10 anos. Então, 10 anos no projeto, 10 anos na organização, mais de 20 anos aí gerenciando projetos e organizações. E aí nós tivemos uma dificuldade, a organização saiu da área geográfica onde estava e foi migrada para outro lugar. Eu fui junto também, gerenciando com essa veia forte de terceiro setor, e fiquei nesse lugar por mais 5 anos. E foi justamente quando chega o período aí da pandemia, né? Me casei em 2016, mas 2018, 2019 começa a pandemia no mundo, chega no Brasil, enfim. E aí a gente para e é esse boom todo, esse caos que a gente já sabe. Então, nesse período é onde surgem as pessoas que começam a mandar mensagem para mim, Suzana, e a ONG, o que tá acontecendo? Tal. Eu falei, gente, a gente parou, a pandemia não tem como, né? E aí algumas pessoas falaram assim, por que você não fala sobre a sua vivência, sobre a experiência? Acho que você tem tanta bagagem, você pode falar até para ajudar outras pessoas, outros líderes que estão de repente parados nesse momento. E eu falei, tá aí, faz sentido. E aí foi onde eu criei o canal do Dicas, e aí, quer dizer, o canal estava criado, mas estava abandonado lá desde 2015. Aí foi onde eu fortaleci, fiz o primeiro vídeo, gente, vocês têm que ver o primeiro vídeo. É ridículo, porque o fundo assim eu coloquei toalha para cobrir a roupa, que é tarde para passar. O áudio nem sei se estava bom, o cabelo nem sei maquiagem, enfim, uma coisa estranha. Se você for ver esse vídeo lá no canal do Dicas, é o maior vídeo com mais visualizações. Tem mais de 11 mil visualizações esse vídeo. Eu não sei o que o pessoal achou desse vídeo, mas o pessoal gostou, assiste, enfim, tá lá. Se você quiser, vai lá, pesquisa, @dicas, terceiro setor. O vídeo chama-se Carta Magna. Carta Magna. Enfim, na pandemia, então, a gente para e aí a gente volta, continua e depois eu sou uma mulher sempre de mudanças e quero sempre coisas novas para minha vida. Então, decidi que em um dado momento eu precisava parar de atuar diretamente na ponta e eu queria dar suporte para quem estava na gestão, porque eu percebi as dores, eu vivi as dores do que é ser uma gestora do terceiro setor. Eu vivi as dores de uma solidão, eu vivi as dores de não ter recurso, eu vivi as dores de não ser compreendida, eu vivi as dores de não ter parceria. Claro, tiveram coisas boas, né, envolvimentos, atuação, mas a gente sabe que às vezes é ser humano, né, é gente. A competitividade, né, aquele que é puxado ao tapete, enfim. Eu falei, olha, gente, eu posso atuar de outras formas. Eu gostei da pandemia, na época, gostei da pandemia, do que eu digo, do que eu passei, né? De poder ter ajudado as pessoas pelos bastidores, na época do online, onde o online cresceu. Então, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Então, na pandemia, nesse momento, me fez refletir sobre uma importância de uma nova atuação dentro do terceiro setor. E até então, foi quando eu abri o meu MEI e para atuar como consultora, né, e assessora no terceiro setor. Isso aconteceu em 2018, 2019, isso. Abri meu MEI,
De lá até então, eu dou consultoria e assessoria para as organizações do terceiro setor. Então, hoje, aquela menina que começou lá na roda de conversa com os adolescentes, hoje eu atuo dando assessoria e consultoria para quem está na gestão. Então, quem está na gestão é um coordenador, é um diretor, não necessariamente um assistente social. E aí, nesse interim, eu entendi a importância, porque eu sempre atuei com ONGs na área da assistência social, eu entendi a importância de atuar dentro da assistência social, dando suporte para as organizações. Compreender um pouquinho mais política pública e tal, eu sempre gostei de estudar, eu sempre lia muito sobre assistência social e não entendia muito. Até que algumas pessoas chegaram e falaram assim para mim: Suzana, vai fazer curso de serviço social, você tem perfil. Eu falei: nossa, gente, eu já fiz teologia, eu já fiz gestão de projetos, né? Sempre estudei, gosto muito de estudar. Será que eu tenho pique para fazer, né? Acho que eu tenho que pensar em outras áreas da minha vida também, família e tal. Mas aí, como eu sou uma pessoa curiosa e gosto de desafios, comecei a pesquisar, já tinha contato com muitos assistentes sociais, eu fui atrás. E aí, indo atrás, pesquisei, gostei, fiz a matrícula em 2022, segundo semestre, comecei. E cá estou eu, gente. Eu comecei em 2022, nós estamos em 2025. Espero, dando tudo certo, me formar agora em 2026, primeiro semestre, com minha segunda graduação em serviço social. Então, eu posso dizer que eu tenho procurado quebrar o ciclo de pobreza na minha família. Pobreza no aspecto do conhecimento, pobreza no aspecto da qualificação profissional, pobreza no aspecto do crescimento financeiro. Então, eu fico muito feliz de saber que eu tenho procurado crescer e tenho procurado representar na minha família e valorizar aquilo que os meus ancestrais fizeram, desde a minha bisavó, desde a minha avó. Minha bisavó foi escrava, gente. Minha bisavó foi escrava. E a minha avó, a luta dela, né, prestando serviço para os donos das fazendas, a minha mãe também, meu pai também. Então hoje, quando a minha mãe olha para mim, ela fala: eu tenho muito orgulho de você, da mulher que você se tornou, e você vai crescer cada vez mais. E isso me emociona, eu falo: nossa, que felicidade, né? E eu sou essa pessoa que estudei, estudo e quero continuar a estudar. E em paralelo eu tenho em mente a minha proposta de vida, que é contribuir para sempre com uma sociedade mais justa e mais igualitária. E agora, estudando serviço social, é entender que aquele que está na ponta, as minorias, são aqueles que devem ser priorizados. Então, justamente nessa proposta surge o Conecta, para dar suporte para as organizações do terceiro setor, para elas entenderem que vale a pena lutar, mas é preciso lutar com profissionalismo. Quem está na liderança tem que entender o que é gestão, tem que entender o que é processo. Eu não sou boa da área financeira, mas as outras áreas eu garanto. Tem que entender o que é processo, gestão de pessoas, gestão de parcerias. Para quando a gente chegar nas empresas, fazendo essas parcerias e buscas, a gente possa ter essa qualificação para mostrar para as empresas que a gente sabe falar tete a tete. Suzana, você fala muito de empresa, você não fala de governo. Não, eu acredito sim no governo e entendo que tem que ter essa diversidade de receitas, e o governo ele é responsável, na verdade, né? O governo, conforme da nossa instituição, ele é responsável por zelar por todo o Estado. Então, por criança, adolescente, por homem, por mulher, enfim. Aí entra a proposta do Conecta. Olha, nós vamos conectar as organizações com empresas, com o governo, vamos conectar com pessoas físicas, para que as pessoas possam entender o que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos desigual, onde o acesso, onde o negro, que são as minorias, onde o indígena, que são as minorias, onde o LGBT, que são as minorias, possam ter acesso e seus direitos garantidos, onde a mulher, que é a minoria, é na sociedade patriarcal. Então, a ideia do Conecta é trazer essa conexão em busca de vista de uma realidade mais justa. Então, é isso. Eu sou essa pessoa, comecei lá a minha primeira faculdade lá com minha mãe, na lição em aula que ela me deu. Depois fiz teologia, aí me especializei em gestão de projetos, validei meu diploma na Metodista, Universidade Metodista, meu diploma de teologia, né? Me especializei em gestão de projetos sociais na PUC, fiz outra pós na área de sociologia,
pela Faculdade Favene, fiz MBA na Universidade Dom Bosco, em gestão empresarial. E agora estou fazendo também pós-graduação ao mesmo tempo, é doida, né? Pós-graduação ao mesmo tempo na Faculdade Líbano, em gestão de pessoas e gestão do terceiro setor. E fazendo serviço social. Então, o Conecta, ele tem essa missão de contribuir para o crescimento e desenvolvimento das organizações da sociedade civil. E eu estou aqui como sócia proprietária, vocês vão me ver muito. E a ideia é que a gente cresça ao longo do tempo, trazendo propostas de crescimento para as organizações do terceiro setor, juntamente com as empresas, juntamente com o governo. Então, é juntar primeiro, segundo e terceiro setor, que eu vou falar sobre esse vídeo aqui também em algum momento. Então, a ideia desse canal é a gente trazer essa linha, sabe, de raciocínio, de pensamento. Joguei alguns vídeos aí, mas no começo, como a gente falou, no começo da faculdade, gente, a gente tá piradona, a gente não tem nem noção de quem a gente é de verdade. Mas a ideia agora é a gente trazer um raciocínio, uma linha mais lógica, para a gente compreender a proposta desse canal aí, que é trazer consultoria na área da política da assistência social. E é isso, segue a gente aqui nesse canal. A gente vai fazer alguns vídeos ainda antes de terminar esse ano, para que você assista, entenda, e o ano que vem, após formada, a ideia é a gente atuar com mais frequência aqui no canal também. Um grande abraço para você, e essa é a minha história. Compartilha aí e comenta aí o que você achou. Um grande abraço, tchau, tchau.